Bom dia a todos novamente. Hoje, dia 17/9, vamos ter mais um dia dos nossos seminários internos. Muito obrigada, Maria Fisson, pela apresentação que vai fazer hoje. A Maria é doutoranda no nosso programa e ela vai falar sobre os efeitos disruptivos de plataformas da economia compartilhada no mercado imobiliário. A palavra é sua, Maria. Eu aviso quando faltar 10 minutos e depois a gente abre as perguntas. Obrigada. Tá bom, obrigada. Deixa eu compartilhar a tela. Tá aparecendo ok? Tá ok. Eu sou a Maria Fisson, eu vou apresentar minha pesquisa hoje, meu orientador é o Vinícius Neto, e eu estou no meio do segundo ano do doutorado. A minha pesquisa tem o título de Efeitos Disruptivos de Plataformas da Economia Compartilhada no Mercado Imobiliário, um estudo comparativo em contextos internacionais. Dentro de um espectro mais amplo, o que eu estou abordando aqui é como elementos da economia compartilhada podem interferir nas dinâmicas urbanas e transformam atividades cotidianas das cidades. A gente está falando aqui de novos modelos de transporte e hospedagem, como o Uber e o Airbnb, e também de novas formas de consumo, como o iFood e o Rappi, e de serviços também, né, tipo Dog Hero e Parafuso. Esse é um fenômeno bem recente e ele acompanha o surgimento de novas tecnologias. E ele não dá sinais de que vai retroceder. E aí é justamente por isso que esses estudos se mostram importantes atualmente. E aí, dentro disso, o foco da minha pesquisa está no mercado de aluguéis de curto prazo, onde o principal expoente é o Airbnb. O impacto da plataforma do Airbnb no mercado imobiliário e os processos que ela vem desencadeando são temas de vários estudos recentes em diferentes cidades do mundo. E a minha ideia aqui é trazer esses estudos para o contexto brasileiro e propor algumas novas abordagens sobre esse fenômeno. A minha proposta nessa apresentação é debater sobre o mercado imobiliário, em especial a teoria da localização e fatores que influenciam no valor dos imóveis. Aí, a partir disso, falar sobre o Airbnb e como ele se insere na lógica da economia compartilhada. Quais são os impactos disso nas dinâmicas de transformação urbana, entendendo o tema a partir de estudos que estão sendo feitos em diferentes contextos e como pesquisadores vêm trabalhando esse tema e quais são os principais achados dentro disso até o momento. E aí, a partir disso, eu vou apresentar a minha proposta de pesquisa, quais as hipóteses que eu desenvolvi até agora e qual a minha proposta metodológica nesse estudo. Bom, eu queria começar um pouco de uma maneira mais geral, mostrando esse mapa, que é o mapa turístico clássico do Rio. E, a partir desse mapa, a gente consegue pensar um conjunto de fatores. Por exemplo, onde um turista gostaria de se hospedar na cidade. Então, assim, como um turista escolhe aonde ele vai ficar numa cidade quando ele visita. E aí, mais do que isso, pensar na distribuição dos bairros do Rio e no aluguel que é cobrado em cada região. A gente consegue pensar que nessa região do mapa, o aluguel provavelmente vai ser maior do que o da média da cidade. E aí, pensando como um proprietário de um imóvel nessa região, se fosse possível eu receber mais por esse aluguel, eu seria capaz de mudar como ou para quem eu alugo o meu apartamento ou minha casa? Se os meus vizinhos estão alugando imóveis parecidos com o meu e ganhando mais do que eu não deveria ganhar mais também? Só que isso tudo vai depender de quão fácil é eu alugar o meu imóvel. E aí é a partir dessa noção, desses valores, desses desejos e dessas percepções que eu estou desenvolvendo essa pesquisa. E aqui, só como um exemplo desse contexto todo, a gente tem os valores médios dos aluguéis em alguns bairros do Rio. Essa faixa em verde é o valor médio do aluguel na cidade. E aí a gente consegue ver que, tirando a Tijuca, nenhum bairro com valor abaixo da média tem destaque nesse mapa, enquanto os valores mais altos estão muito, muito bem distribuídos nessa região. E aí,
para falar sobre isso, eu começo pela teoria da localização, que busca explicar a distribuição geográfica dos diferentes usos de solo e como isso vai afetar o valor do solo urbano. Eu não vou me estender muito nesse tópico, porque, enfim, é uma coisa bem densa, mas o mais importante aqui é entender quais são as variáveis fundamentais nesses estudos e como essas abordagens de valor do solo urbano vêm sendo ampliadas e acrescidas de novas variáveis desde o modelo de von Thunen no início do século XIX e ao longo de todo o século XX. Nessa linha do tempo, a gente consegue ver, eu estou apresentando alguns dos principais teóricos e os modelos desenvolvidos por eles, e a gente consegue destacar algumas coisas, né, como a vantagem locacional, que é uma das principais bases para a teoria da localização, a centralidade e a distância do centro a partir disso, o transporte e a acessibilidade, e depois, mais para o final do século XX, entram itens como o capital imobiliário, degradação no tempo, a reposição do estoque imobiliário, a própria presença e idade dos imóveis na região e a própria rentabilidade do imóvel, que está ligada a todos esses fatores. E aqui a gente consegue perceber como que essas variáveis vão ser fundamentais para esses estudos. Mas esses modelos vão sendo constantemente ampliados e vão sendo incluídos novos elementos, né? Então, dá para ver como eles vão crescendo e se desenvolvendo no tempo. E aí, hoje, a gente tem estudos que estão justamente trabalhando com os efeitos da economia compartilhada nessa dinâmica de valorização do solo urbano. E dentro desses estudos, o Airbnb tem se mostrado um vetor emblemático e bastante central. E aí, antes de falar do Airbnb especificamente, eu quero falar mais algumas coisas sobre valorização imobiliária. Porque para entender como esse sistema de valorização funciona, tem alguns fatores que a gente precisa saber que vão implicar diretamente no valor do imóvel. E aí, para abordar isso, eu vou falar sobre modelos de precificação hedônica, que é um modelo bem interessante e que ajudou bastante na construção do meu problema de pesquisa. É um modelo que trabalha em cima de características do próprio imóvel. E aí o que ele descreve é que a utilidade desse imóvel vai se dar justamente em função dessas características. Então, de maneira geral, o que esse modelo constrói é uma decomposição dos fatores que envolvem o imóvel e determinam o valor dele. E aí, explicando um pouco melhor, é basicamente o seguinte: o preço de um imóvel ele não vai ser determinado só pelas características específicas dele, que são isso que o modelo chama de efeito implícito, que é, por exemplo, o tamanho ou a idade do imóvel. Mas você também tem os valores extrínsecos, que, de certa forma, é mais ou menos o que está em torno do imóvel, que é o que a gente chama de efeito de vizinhança, que é mais fácil de entender, que é justamente o que a região oferece, né? Então, as amenidades e os serviços da região. O efeito adjacência do distrito, que seria mais ou menos a vizinhança da vizinhança, quer dizer, não só o bairro onde eu estou, mas também o que as imediações desse bairro me oferecem. E isso tudo, essa noção foi bem importante para eu considerar, para as variáveis que eu vou considerar nesses dois efeitos, quando eu apresentar minha hipótese daqui a pouco. Assim. Entender essas variáveis foi importante na construção da minha hipótese. E aí, por último, tem o efeito adjacência do imóvel, que vai considerar as características dos imóveis no entorno que atuam sobre esse imóvel que eu estou analisando. E aí, a partir dessa noção, eu vou falar de percepção. E aí, entrando nesse ponto da percepção, tem um outro aspecto que é importante, que são as características avaliadas pelos participantes das transações imobiliárias. E aí, participantes é como eu chamo os proprietários, os potenciais compradores, vendedores, inquilinos, que são os participantes das transações imobiliárias mesmo, né? E aí, para isso, eu vou trabalhar um conceito de convenção urbana do Abramo, que envolve externalidades, situações e desejos dos participantes nesse processo de decisão dentro da transação imobiliária. Então, além do que eu falei dos modelos hedônicos, existem outras coisas, por exemplo, a vontade de estar próximo da família, que vão influenciar nessas decisões. E aí, essas características estão ligadas ao efeito de vizinhança e de adjacência do distrito.
Quer dizer, eu uso aqui variáveis dos modelos hedônicos para me ajudar a construir outras variáveis que envolvem essas situações e desejos das pessoas. E aí, o que o Abramo vai falar é que para atender esse desejo do indivíduo, ele precisa antecipar a escolha de outros indivíduos. E essa antecipação vai se basear na percepção das decisões dos outros indivíduos. E mais para frente eu vou explicar mais a fundo essa questão da percepção. E essa relação de influências é justamente a base da minha hipótese. E aí, ainda dentro desse tópico, tem mais um fator que é importante, que envolve o motivo de aquisição do imóvel. Então, de maneira geral, a gente consegue descrever isso numa divisão entre quem compra o imóvel para morar e quem compra como investimento. As prioridades de cada um desses agentes vão ser diferentes, mas o equilíbrio entre esses grupos, ele não é muito preciso, porque a gente pode ter pessoas querendo morar no mesmo lugar onde outras pessoas querem investir. E aí, justamente, essas externalidades, o Abramo vai chamar de convenção urbana, que é essa convicção dos participantes na antecipação da escolha dos outros participantes. E aí, para a gente entrar no tópico do Airbnb em si, eu preciso falar sobre o sistema em que ele está inserido. Plataformas como Airbnb, elas funcionam na lógica da economia compartilhada, como diz o título do meu trabalho. E aí, não só o Airbnb, o Uber ou o Rappi, que são aqueles que eu mostrei no início, mas boa parte do que a gente tem hoje sendo oferecido por aplicativos, que é o que a gente chama de plataforma digital, vai funcionar dentro dessa lógica. A economia compartilhada, ela é uma forma de consumo que vai se basear no compartilhamento de recursos. A ênfase do sistema é no uso e não na posse, né, dos bens e serviços. Quer dizer, é uma negociação que não envolve aquisição nem contrato fixo. É um modelo de negócios baseado na troca entre pessoas, né, que é esse modelo P2P, de pessoa a pessoa, entre pares. E o que acontece aqui é basicamente uma pessoa possui alguma coisa, que pode ser um bem, um produto, capacidade de realizar um serviço, e ela vai oferecer a outras pessoas esses bens e serviços sem a intermediação de um responsável por isso, né? Sem um terceiro envolvido. De maneira simplificada, o que a gente está falando é de uma nova forma de consumo para algumas coisas que já existem, e aí seria, por exemplo, no nosso caso, ficar na casa de alguém conhecido quando você viaja, ou alugar um lugar por uma temporada, ou outras coisas, tipo pedir indicação de pessoas para algum serviço, enfim, alguma função. Essas atividades, elas não são novas, mas elas se transformaram em produtos e foram ampliadas com o uso da tecnologia. E é justamente esse conjunto de fatores que são fundamentais dentro da economia compartilhada. O que elas vão oferecer, na verdade, é uma maior segurança nesse contato e a reunião de muitas pessoas e muitas ofertas em um único lugar. E é isso que facilita o crescimento do sistema. A economia compartilhada, ela precisa de muita gente participando para funcionar. E aí a concentração de um grande número de pessoas nas grandes cidades faz com que essas cidades, sejam um espaço ideal para a economia de plataforma, a economia compartilhada, ou as plataformas, trabalharem. Existe todo um sistema do funcionamento da economia compartilhada, que não cabe aqui nessa apresentação, mas caso vocês tenham interesse, eu fiz uma videoaula para graduação há umas semanas atrás sobre esse tema. E aí, depois eu vou pedir para a Yasmin botar o link que está no canal do programa já. E aí, entrando no Airbnb. O Airbnb é uma plataforma de aluguel por temporada, ou, como eu chamo, aluguel de curto prazo, que vai facilitar transações conectando o proprietário do imóvel, que a gente vai chamar de anfitrião, com quem deseja se hospedar. O meu interesse nessa plataforma está justamente em como ela vai se relacionar com o mercado imobiliário e com a teoria da localização. O Airbnb ele vai trabalhar com a oferta e demanda de imóveis em algumas regiões específicas que são as desejadas pelos turistas. E aí isso vai se relacionar diretamente com a rentabilidade do imóvel no Airbnb em relação ao imóvel alugado no longo prazo. E justamente eu chamo curto prazo o aluguel por temporada e longo prazo o aluguel relação proprietário-inquilino padrão.
E aí o que a gente está falando aqui, na verdade, é de um novo fator que vai entrar nos índices de valorização de imóveis e que interfere nos desejos dos participantes das transações imobiliárias e nas próprias relações entre proprietários e inquilinos na dinâmica habitacional da cidade. E, bom, agora eu vou entrar nos estudos recentes do tema, que incluem a economia compartilhada, especificamente o Airbnb em alguns modelos de análise espacial, que trabalham, inclusive, com a teoria da localização. Eu trouxe aqui 3 estudos de autores mais importantes dentro da minha pesquisa. O primeiro é a Chabrina, ela trabalha com esses efeitos em Londres, e o que ela mostra é a correlação entre a localização das ofertas do Airbnb e elementos centrais do turismo urbano. E aí esses elementos centrais seriam, por exemplo, bares e restaurantes, serviços, atrativos turísticos, amenidades, a própria centralidade. E aí aqui, nesses mapas, a gente consegue ver como a distribuição das ofertas do Airbnb é maior onde a gente tem a maior concentração desses serviços. Então, justamente, nesse mapa de cima está a distribuição do Airbnb e aqui embaixo a concentração dos serviços. O Airbnb, ele se concentra numa região, os serviços se espalham pela cidade, mas a concentração dos dois coincide. E aí, além desses fatores, ela também vai considerar a localização dos principais núcleos de hotéis da cidade e o quanto essa distribuição dos hotéis se sobrepõe à do Airbnb, que é esse mapa aqui de cima, né, dos hotéis. E, na verdade, o que é interessante, o achado dela interessante nisso, é que ela mostra como o Airbnb ocupa espaços da cidade onde os hotéis não vão estar. Porque os hotéis, eles enfrentam restrições de legislação que não vão se aplicar ao Airbnb, porque o Airbnb pode estar em qualquer lugar onde haja residências. E aí, justamente por estar nessas áreas mais amplas, os hóspedes do Airbnb vão acabar competindo pelo uso dos serviços com a população local. E aí a gente vê aqui o mapa de acessibilidade da cidade de Londres e como as distribuições do Airbnb e dos serviços coincidem, né? Então, Londres é um caso interessante porque a centralidade coincide em vários momentos. E, enfim, depois eu vou falar um pouco disso no meu caso, porque isso pode ser importante. E aí, seguindo essa linha, eu trago aqui um trabalho do Weissmuth. Ele vai apresentar uma estrutura metodológica para analisar essa relação do aluguel de curto prazo com processos de gentrificação. E aí o que acontece é que o Airbnb ele vai alterar as oportunidades de obtenção de lucro no mercado imobiliário, justamente porque ele vai introduzir um novo potencial de receita a partir do aluguel de imóveis. Quer dizer, isso acontece porque o Airbnb ele impulsiona um novo rent gap. Rent gap, nesse caso, é a proporção entre a renda de contratos residenciais de aluguel de longo prazo e a renda gerada pelo Airbnb no curto prazo. E quando essa diferença atinge um certo patamar, o crescimento da renda através do aluguel acelera. E aí isso pode desencadear processos de gentrificação. Mas isso só vai acontecer em lugares que são desejáveis, né, que tenham certas qualidades. E aí é justamente por isso que ele vai falar que se trata de um processo desigual. A gentrificação, ela se desencadeia justamente porque os inquilinos dessas regiões desejáveis têm que lidar com um aumento dos aluguéis acima dos índices esperados, e aí isso pode fazer com que eles tenham que se deslocar para outras áreas onde eles possam pagar. E aí, vale dizer que, normalmente, o aumento do aluguel acontece a partir de índices econômicos ou a partir de investimentos em melhorias do imóvel ou por causa do desenvolvimento urbano da região onde está o imóvel. E esses são os fatores que são parte da construção dos modelos hedônicos. Só que, no caso do Airbnb, eu vou precisar de pouco ou de nenhum investimento para capitalizar o meu imóvel. Porque, nesse caso, a única coisa necessária é eu retirar o inquilino de longo prazo e abrir o imóvel para o visitante de longo prazo. E é isso que vai acelerar esses processos de transformação das dinâmicas urbanas, das dinâmicas imobiliárias. E o que acontece é que você tem um potencial de retorno econômico para o mesmo imóvel maior, só porque agora você tem uma plataforma que facilita esse contato entre visitantes
e proprietários dos imóveis nessas regiões. E aí, a análise dele de Nova York mostra o percentual de unidades do Airbnb em relação ao total de habitações, que é esse primeiro mapa, que parecem números não tão expressivos, né? Ficam um pouco acima de 3% no máximo. Mas, quando a gente vê isso em relação ao total de habitações para aluguel, a gente tem números muito mais altos. Nessas áreas mais escuras, a proporção de anúncios em relação ao total de habitações para aluguel chega a mais de 60%. E aí, se a gente olha esse terceiro mapa, que mostra as áreas vulneráveis, onde existe maior risco de gentrificação, a gente consegue perceber como essas áreas coincidem. O azul é o risco atual, o roxo é um risco atual e potencial, e o vermelho é o risco potencial. E aí, uma das principais conclusões dele é de que, ainda que esse rent gap seja tecnológico, ele vai ser mediado culturalmente. Porque, em princípio, qualquer pessoa poderia anunciar o imóvel na plataforma. Mas a atividade econômica ela só vai acontecer em áreas onde você tenha um alto interesse turístico. Quer dizer, não adianta eu ter o acesso à tecnologia. As características extrínsecas do meu imóvel são fundamentais nesse processo. E é justamente por isso ele vai ser desigual no espaço urbano. E, por último, eu vou falar aqui da descrição espacial da distribuição do Airbnb na Europa, que é desenvolvida pelo Adamiak. A análise dele vai falar principalmente da oferta e demanda do Airbnb, e ele trabalha com escalas de diferentes cidades, o que me ajuda bastante na delimitação do meu objeto de pesquisa. Esse mapa vai mostrar isso usando dados do número de anúncios do Airbnb por 1.000 habitantes, e isso permite uma análise de como o Airbnb ocupa unidades habitacionais em cidades com diferentes características, né? Como é que ele vai se distribuir de forma diferente. E um outro elemento que ele vai abordar é o nível de profissionalização dos anfitriões do Airbnb. E aí, para isso, ele vai avaliar tanto o percentual de propriedades inteiras que são anunciadas na plataforma, e quanto tempo do ano elas ficam disponíveis. E, a partir disso, ele consegue indicar se um imóvel é dedicado exclusivamente ao aluguel de curto prazo, e também ele consegue saber a proporção de anfitriões que ofertam mais de uma unidade na plataforma. Ou seja, quantos desses imóveis são administrados, são administrados por profissionais, né? São pessoas que vivem disso, ou que tendem a serem pessoas que vivem disso. E aí, por fim, ele vai buscar a importância relativa do Airbnb no turismo. E aí isso vai ser através da proporção entre acomodações disponíveis no Airbnb e a capacidade dos hotéis, que é justamente esse mapa aqui. A estrutura da oferta do Airbnb, ela vai variar entre cidades. E aí, em cidades não muito turísticas, os anúncios são majoritariamente de quartos alugados pelos próprios moradores da cidade. Mas, quando você tem destinos turísticos importantes, o Airbnb ele vai oferecer um número maior de casas e apartamentos inteiros que são exclusivos para uso turístico, que é o que a gente chama de casa de veraneio ou casa de final de semana. E aí, com isso, a plataforma ela não está criando só uma nova forma de acomodação, mas ela está permitindo a comercialização das segundas casas, que é uma outra coisa nova nesse processo. E aí, um achado dele que chama bastante atenção é que, em todas as cidades analisadas, a capacidade do Airbnb é maior que 50% da capacidade dos hotéis. E aí, o mais importante disso para mim, como eu falei, foi me ajudar a delimitar o meu objeto de pesquisa, porque eu já tinha direcionado a minha pesquisa ao turismo urbano a partir da metodologia da Chabrina. Quer dizer, eu fiquei restrita a grandes cidades em que o turismo não é a principal base da economia, porque é onde acontece essa concorrência entre turistas e população, né? Tanto em serviços quanto no mercado habitacional. E aí, o que o Adamiak vai fazer, ele reforça que essas diferenças entre as características do Airbnb estão ligadas a fatores socioeconômicos, além do tamanho das cidades e da economia. Quer dizer, eu posso ter duas cidades com características similares, dando resultados diferentes, ou cidades diferentes com resultados semelhantes.
porque ele encontra aspectos variados dentro da Europa em relação às cidades que ele estuda. E aí isso reforça a validade do estudo dentro do contexto brasileiro. Porque mesmo que eu esteja trabalhando aqui com cidades globais, não obrigatoriamente os meus resultados vão coincidir com o de outras metrópoles. Então, por exemplo, eu tenho a proposta de trabalhar com Rio e São Paulo. Em princípio, os resultados poderiam ser muito parecidos com Londres, mas isso pode não acontecer por vários motivos, tanto pela própria dinâmica econômica das cidades, quanto pela distribuição geográfica das cidades, quanto outros achados que o Adamiak propõe. E aí isso pode apontar para a necessidade da construção de outros modelos que incluam novas variáveis. E aí, por isso, até o momento, assim, a minha ideia é trabalhar com essas cidades, de Rio e São Paulo, mas isso pode mudar eventualmente, dependendo do que eu tenha disponível em termos de um conjunto de coisas que eu vou falar daqui a pouco. E aí, tendo essa base teórica, eu vou falar aqui sobre as minhas hipóteses e como foi o meu processo de formulação dessas hipóteses. O que a minha pesquisa está buscando é entender quais são as condições para que o Airbnb entre no mercado em uma determinada região e como ele vai se desenvolver a partir daí. E essa era a minha pergunta inicial. E aí, em determinado momento, o Airbnb ele vai começar a ser usado por alguns proprietários de imóveis que vão enxergar nele a possibilidade de uma maior rentabilidade do que eles tinham alugando o imóvel no longo prazo. O Rent Gap do Weissmuth, que eu falei, justamente orientou essa minha primeira noção. Mas aí o que eu quero aprofundar aqui é como os indivíduos entram nesse sistema. E aí, para isso, eu trago o Schelling. Ele desenvolveu um modelo que escreve um sistema de interação, em que micromotivos levam indivíduos a tomarem determinadas decisões, e aí essas decisões vão afetar as decisões de outros indivíduos, gerando um macrocomportamento. E aí é esse macrocomportamento que transforma relações e impacta a sociedade. E aí o que ele vai falar é justamente isso. Pessoas estão constantemente impingindo outras pessoas e se adaptando a outras pessoas. O que pessoas fazem afeta o que outras pessoas fazem. E quão bem pessoas atingem seus objetivos depende do que os demais estão fazendo. E aí, explicando isso dentro do Airbnb, a gente pode pensar o seguinte: o indivíduo, quando ele aluga a sua unidade, usando a plataforma do Airbnb, ele vai se tornar parte de uma transação na qual todos os afetados são participantes voluntários. São voluntários porque não existe nenhuma imposição, tanto para o formato de aluguel que ele vai escolher, quanto para o local de hospedagem que o turista vai escolher. E a partir dessa decisão de colocar o imóvel no conjunto de aluguéis temporários, o proprietário vai determinar a retirada desse imóvel do grupo de habitações permanentes. E aí essa opção vai partir de uma percepção do indivíduo, de um potencial de rentabilidade do imóvel, que é percebida justamente a partir do potencial de outros imóveis similares. E aí esses participantes que eu estou falando são os mesmos que eu citei quando eu falei do Abramo. E essa percepção ela é definida pelas características que são consideradas nos modelos hedônicos. E aí aqui eu volto rápido para o que o Abramo fala, que é essa citação dele, que é: o papel dos comportamentos imitativos será, pois, determinante para o surgimento da convenção. São eles que permitem a amplificação de uma percepção individual em um processo de encadeamento de antecipações cruzadas, que ele chama de contágio. E, por outro lado, são esses comportamentos que farão com que uma convenção estabelecida permaneça ou fracasse. Esse texto, basicamente, ele repetindo o que o Schelling fala, só que trabalhando dinâmicas imobiliárias na cidade. E, especialmente, ele trabalha no contexto brasileiro. Então, o trabalho dele me ajuda a pensar como eu posso trazer modelos de contextos internacionais para o nosso contexto. E aí, aqui, finalmente, eu chego na minha hipótese, que parte justamente dessa percepção de diferentes processos que podem se desenvolver. A partir da entrada do Airbnb entre as opções de hospedagem em uma região,
os proprietários que têm imóveis alugados nessa região vão se encontrar diante de duas opções. Eles podem manter o imóvel alugado, mantendo a sua condição de proprietário, ou seja, seguem no longo prazo, ou eles podem mudar para o aluguel de curto prazo. E aí eles vão mudar da condição de proprietário para de anfitrião. As duas decisões são microdecisões individuais, mas essas escolhas deles vão influenciar nas escolhas de outros proprietários. E aí, mais do que isso, essas escolhas elas não são definitivas. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode escolher alugar no Airbnb, mas os resultados dessa escolha dela podem não ser satisfatórios. E aí isso pode fazer com que ela retorne à condição anterior de proprietário, voltando a alugar no longo prazo. Quer dizer, ela achou que ia ganhar mais no Airbnb e não ganhou. Ou outros motivos fizeram ela desistir. Mas também pode acontecer dela considerar que essa decisão atendeu os objetivos e ela segue no curto prazo como anfitrião. Essa microdecisão vai afetar a percepção de outros proprietários. E aí, então, por isso, as decisões que esses outros proprietários vão tomar. E aí, isso resulta... Maria, 10 minutos. Tá. Isso vai resultar no macrocomportamento que eu represento nesse diagrama, que é o que eu tenho aqui, um proprietário se torna anfitrião, e isso vai acontecer toda vez que o indivíduo decidir alugar o imóvel dele no curto prazo. E essa decisão vai influenciar as decisões de outros proprietários, e os proprietários, as decisões desses outros proprietários também influenciam nas decisões do primeiro proprietário. E aí, justamente por isso, eu tenho um crescimento das decisões no diagrama. E aí, considerando essas escolhas, eu determinei 3 possibilidades de macrocomportamento. A expansão, a estabilidade e a retração. No caso da expansão, o Airbnb ele vai ser percebido como vantajoso para o proprietário e vai se expandir na região. Os micromotivos aqui são a adesão ao curto prazo, com o proprietário se tornando anfitrião, a percepção dele dos resultados sendo desejável, fazendo com que ele se mantenha, né, como anfitrião. E a partir disso, outros proprietários vão entrar nesse sistema e o processo vai se repetindo, levando ao macrocomportamento. E aí, potencialmente, isso gera uma redução do estoque imobiliário, a valorização do solo e o deslocamento de inquilinos para outras regiões. No caso da estabilidade, o Airbnb vai ser percebido como vantajoso, mas sob condições mais restritas. Então, ele entra na região, mas tem um crescimento limitado. Alguns estudos, como o da Damiak, que eu falei, mostram que fatores como, por exemplo, o período do ano em que o imóvel interessa ao turista influencia na proporção de ofertas do Airbnb em relação ao total de ofertas de hospedagem. Então, quer dizer, existe demanda, mas essa demanda não é suficiente para que o Airbnb extrapole significativamente o número de ofertas que já existia de unidades por temporada nessa região. E no caso da retração, o Airbnb não é percebido como mais rentável pelos anfitriões e eles saem da plataforma. E aí você tem uma retração da oferta em relação ao primeiro momento. E um exemplo disso, assim, no Rio, a gente tem bairros que não tem nem 10 unidades anunciadas no Airbnb. Quer dizer, o impacto direto do Airbnb nesses bairros parece ser inexistente. Só que é importante falar do parece, né, aparentemente inexistente. Desculpa, o direto aqui que é importante. Porque quando a gente fala de transação imobiliária, a gente fala de acontecimentos em cadeia. Então, uma pessoa que não consegue pagar um aluguel em algum lugar, ela vai se mudar para outro. Então, se o Airbnb causa isso em uma área de expansão, ele potencialmente pode afetar outras áreas onde ele não esteja se expandindo. Ele pode estar estável ou retraindo e ainda assim influenciar no que vai acontecer nas transações imobiliárias nessas outras regiões. E aí, a minha proposta metodológica se divide nessas etapas. Primeiro, eu vou fazer um levantamento de dados do Airbnb, examinando a distribuição das unidades ofertadas na plataforma ao longo de um período determinado. E aí, isso me permite analisar como, a partir da inserção, ele vai se desenvolver, ou seja, expandir, ficar estável ou retrair. E aí, a partir de modelos de análise espacial, tendo como base o que eu falei da Chabrina e do Damiak, eu vou trabalhar a correlação entre características locais e o crescimento do Airbnb. E aí isso aponta condições potenciais para que aconteça a expansão.
E aí esses resultados podem me apontar as causas das condições de estabilidade e retração. E a condição 1 pode me explicar onde a percepção do proprietário pode determinar essa decisão pelo aluguel de curto prazo. E aí, depois, identificando as regiões em que cada condição se desenvolveu, eu quero rodar uma análise do valor imobiliário, avaliando o impacto do Airbnb em índices imobiliários, e isso vai me permitir trabalhar com a noção de rent gap do Weissmuth. E aí eu posso conseguir identificar processos de gentrificação, que vão ser caracterizados também pela redução do estoque imobiliário, a valorização da região e, enfim, potenciais deslocamentos de moradores da região. E aí, eu fazendo isso temporalmente, eu consigo entender como que isso se desenvolveu ao longo do tempo, desde a entrada do Airbnb no mercado. Aí, aqui, brevemente, eu tenho umas etapas da minha metodologia, que, como eu apresentei, eu defini a minha abordagem teórica, eu estou trabalhando com o contexto agora e a delimitação do meu objeto de estudo, mas isso está sujeito a mudanças, dependendo dos dados que eu vou ter disponíveis. E aí, nesse momento, eu estou trabalhando com a construção do modelo e na coleta de dados. E aí, quando eu construir minha base de dados, eu provavelmente vou ter que rever os meus modelos e aí, talvez, o meu objeto de estudo, porque dados no Brasil são uma coisa difícil. E aqui, aqui é o processo de finalização da pesquisa. E aqui são os potenciais achados da minha pesquisa, que eu pensei eles a partir do que eu tenho de referência de outras pesquisas, né? Então, aqui, principalmente, os processos de valorização imobiliária e redução do estoque habitacional, o aumento do custo de vida, encontrar novos vetores que participem dessas transformações e das transformações das dinâmicas urbanas e as consequências disso, né? Que podem ser o deslocamento habitacional e processos de gentrificação. E é isso, aqui algumas referências bibliográficas e espero que tenham gostado. Espero não ter passado muito do tempo, Yasmin. Não passou do tempo, Maria. Obrigada, foi incrível a sua apresentação, muito obrigada. Agora, comumente a gente tem uma rodada de perguntas e um tempo para perguntas e dúvidas. Eu peço que se inscrevam no chat. Nós já temos uma fila. Professor Ivan Silvio de Lima Xavier. Posso fazer uma pergunta, então? Coincidentemente, Maria, eu gostei muito da sua apresentação e ontem à noite eu assisti uma matéria na TV Sank e sobre o Airbnb. Eu fiquei muito surpreso porque uma repórter ela fez um conjunto de fotos a partir de uma maquete de uma escala grande, uma maquete bem detalhada, com móveis, objetos de uma residência na sua parte interna, e ela conseguiu cadastrar isso no Airbnb. E a matéria vai na sequência, e ela se cadastrou como proprietária fictícia de todo esse processo, e muito rapidamente o Airbnb habilitou ela para a locação desse imóvel. Obviamente, ela fez a denúncia, aí houve lá um processo jurídico, e aí teve uma reunião jurídica com os membros do Airbnb, e aí realmente foi uma situação muito desagradável, né, porque foi levantado e foi demonstrado na matéria uma grande quantidade e prejuízos gerados por esse tipo de informação falsa, né? Ou seja, os hackers entrando aí nessa nova forma de expropriar os interessados em alugar o imóvel. Isso me chamou muito a atenção e eu, como já usei o Airbnb, usei nos Estados Unidos, usei na Europa, inclusive, e em algumas cidades turísticas aqui do Brasil. Isso me assustou um pouco, né? Porque a gente pressupõe que os gerentes, né, a estrutura do Airbnb, lhe dê segurança. E pelo jeito não é tão assim, né? Para você ter ideia, eles falaram de prejuízo na ordem de 3 meses de mais de 1 milhão de euros, por exemplo, na França. Então, isso me assustou um pouco. Eu vejo que o teu trabalho é muito interessante. Eu acho que o Airbnb veio para ficar, tá certo? Assim como outras coisas que se apontou no início, né, da nossa realidade. Tem a questão da pandemia aí que nos afeta e deve ter afetado também esse setor de forma fundamental,
mas essas coisas são assustadoras, né? A gente sempre, o cliente, né, que está do outro lado da ponta, sempre se vê numa situação muito difícil, né? Ok? Queria que você comentasse um pouco e se, de certa forma, esse fenômeno pode gerar uma espécie de retração que se apontou agora no final do seu trabalho. Primeiro, prazer em conhecer, achei interessante isso. Eu sou da área da pesquisa, planejamento e construção e gerenciamento de obras, por isso que eu me interessei em assistir a tua palestra hoje. Ok? Mas parabéns aí. Eu respondo ou só faz mais perguntas e eu respondo tudo? Pode responder. Tá. Bom, tem uma questão aí de escala, né? Eu estou pegando uma escala ampla, né, com grande base de dados. Essa questão individual do Airbnb, dessa coisa de anúncios falsos e tal, existe, é uma questão interna ali, causa alguns problemas. Eu não sei dizer se isso pode afetar em termos de retração, porque a minha hipótese envolve fatores extrínsecos, né? E isso seria, eu não sei nem se isso seria um efeito implícito do imóvel, porque é uma outra coisa, né? É um terceiro agente que não é nem anfitrião nem hóspede, e, enfim, eu não sei exatamente como que ele poderia entrar nisso. Mas eu acho que é um campo de estudo, né? O que eu percebo, conforme eu fui trabalhando o estado da arte, eu fui vendo que tem muitas linhas de estudo possíveis aí. E existem estudos falando sobre características da unidade no próprio mercado do Airbnb. E sobre a pandemia, então, quando começou ano passado, eu tive uma ligeira crise de pânico, porque eu achei, pronto, o Airbnb vai acabar e não vou mais ter objeto de estudo e tal, e não aconteceu isso. O Airbnb teve uma pequena retração nos negócios no início, e depois ele cresceu, e ele inclusive abriu para o mercado de ações no final do ano passado, ele fez o IPO, porque o que aconteceu foi, muita gente não queria mais ficar em hotéis, porque ia encontrar outras pessoas, e aí passou a escolher ficar em Airbnb justamente pela possibilidade de isolamento. E aí eu estava até conversando com a Fernanda e com outras pessoas eu conversei, como algumas cidades turísticas, o Airbnb cresceu absurdamente, a procura está altíssima, os preços estão altíssimos, porque as pessoas não estão viajando de avião, não estão ficando em hotéis, mas elas continuam querendo sair, enfim, viajar, tirar férias e por aí. Então, a pandemia afetou, mas de uma maneira que eu não esperava. Isso foi o primeiro resultado fora do que eu esperava. Acho que é isso, acho que espero ter respondido. Obrigado. Na verdade, é sempre interessante ouvir isso, né? E obrigado pela tua resposta. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Mas a gente fica muito cauteloso, né? A gente fica com receio mesmo, né? Mas sim, é isso. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigada. Certo. Professor Pedro. Bom, Maria, parabéns aí pela pesquisa, muito bonita, acho que muito interessante também e instigante, né? Só que ultimamente eu tenho visto, e eu queria te ouvir a respeito disso, né? Quer dizer, no âmbito acadêmico, uma certa filia pela descrição dos infernos e o esquecimento de, talvez, a administração de possíveis paraísos diante dessas condições do próprio inferno. Eu queria ver se você vê nessa tua pesquisa a possibilidade de apontar formas, porque nós tivemos no EAB a oportunidade de estar com administradores da cidade de Barcelona, e eles mostraram para nós um mapa do Airbnb no entorno da Sagrada Família. Exatamente isso que você já falou, acho que eu já comentei isso contigo e tal. Eles dizendo assim que isso estava matando, né? Quer dizer, a cidade de Barcelona com essa hiperconcentração. Exatamente essa questão que você coloca do referencial que, e principalmente uma população estrangeira, tem a Sagrada Família uma referência dentro de Barcelona, então todo mundo procura ficar próximo dela e isso estava gerando um problema muito sério. Então, esse pessoal que esteve com a gente no EAB, quer dizer, procurava exatamente
buscar mecanismos, né, vamos dizer assim, de gestão e de controle da administração do Airbnb para que exatamente que a gente conseguisse atingir uma certa fortuna para a cidade e não o seu inferno, você está entendendo? É nesse sentido que eu estou falando. Né? E, por outro lado, isso tem a ver, e você chegou a mencionar isso, com a possibilidade de acesso aos dados. Né? Não sei como é que está isso, mas é impressionante que eles próprios de Barcelona falavam que existia uma certa caixa preta. Isto é, existe uma tendência que eu acho que eles se indignavam bastante no sentido de tentar gerar plataformas também mais pulverizadas e não tão concentradas, porque o modelo do capitalismo, vamos dizer assim, de plataforma, e que eu não sei se você tem conhecimento, mas a Zuboff, que é uma professora do MIT, tem falado um pouco sobre esse capitalismo de vigilância, né? Que seria exatamente esse controle das informações muito concentradas em um ponto, né? E que estão inviabilizando exatamente a gestão, vamos dizer assim, preventiva ou a gestão, vamos dizer assim, no interesse público maior, porque esse interesse acaba sendo muito privatizado e acaba atendendo a interesses muito particulares e muitas vezes vão contra os interesses das próprias cidades, entendeu? Nesse sentido que eu estou falando. E eu acho, quer dizer, que o mundo da academia tem um pouco essa questão, né? Quer dizer, ele, às vezes, se restringe a descrever esse inferno e não a apontar, né, possibilidades de gestão, de projetação, de planejamento frente a essas condições, entendeu? Sim, na verdade, são alguns pontos que você falou, né? Barcelona é um estudo de caso, talvez seja das cidades mais... Certamente, está entre as cidades com mais estudos sobre o assunto, porque o turismo em Barcelona é fortíssimo e ele tem um impacto gigantesco na economia da cidade, e os processos de gentrificação lá já foram identificados, e pessoas saindo, morando fora de Barcelona, enfim, tudo que isso reflete, né, em termos de qualidade de vida das pessoas. Tem uns estudos que mostram, por exemplo, que mercados e restaurantes locais fecham e abrem lugares que só interessam aos turistas. Então, as pessoas que conseguem continuar morando nesses lugares perdem o acesso a coisas básicas do cotidiano delas. Então, a gente fala assim, não tem uma farmácia perto de casa, mas tem 20 cafés para turistas. Em Barcelona, eles têm alguns artifícios legais para impedir essa expansão exagerada do Airbnb. Então, tem uma questão de impostos, de período que você pode alugar o imóvel, tem um conjunto de coisas que eles vêm fazendo. Só que aí entra justamente nessa caixa preta de dados dessas plataformas, porque elas não precisam divulgar esses dados para ninguém e elas usam esses dados em favor delas mesmas, defendendo interesses privados. Então, existem, inclusive, alguns processos legais em alguns lugares do mundo, aí não só com Airbnb, mas com Uber também e tal, para acesso a esses dados. Quando eu falei de dificuldade de acesso a dados, eu não estava falando exatamente desses. Apesar de ser difícil ter o acesso direto dos dados do Airbnb, existem pessoas que extraem esses dados da plataforma. Porque você não tem acesso às análises internas deles, mas você tem acesso ao número de anúncios, aonde estão os anúncios, aos valores. Então, existem pessoas fazendo essas extrações. Eu estou estudando para conseguir justamente extrair esses dados. E aí, isso que você falou da economia compartilhada, na verdade, esse vídeo que eu fiz da videoaula fala exatamente disso, desses interesses privados, de como que isso afeta a cidade, como isso não dialoga com a nossa administração urbana, a nossa administração pública. Então, sim, eu acho que existe esse ponto. Quanto a propostas, eu acho que é a parte mais difícil. Até na minha proposta inicial da pesquisa, eu pretendia trazer exatamente artifícios legais que estavam sendo usados em algumas cidades do mundo para ver se eles fariam sentido aqui. Mas isso está um pouco em suspenso na minha pesquisa. Eu não tenho certeza se isso vai fazer sentido na pesquisa, porque eu acho que depende muito do que eu vou encontrar. Então, eu não garanto que isso possa fazer sentido. Mas acho que é uma coisa que
tem que ser feita, e eu acho que a gente precisa de um poder público que atue dessa forma, né? Mas aí entra em outra questão. Professor Vinícius. Então, como é legal, né, ver um trabalho em andamento, assim, um trabalho em construção, a gente flagra, é isso, a gente está testemunhando uma abordagem sendo criada e a dificuldade toda em criar uma abordagem como essa, né, eu ando muito interessado nessa ideia de como lidar com problemas urbanos, né, que são profundamente sistêmicos também de maneira sistêmica. Comentei ontem na banca de TCC da Ana Mazalotti, que está aqui, exatamente isso, quer dizer, como a gente consegue lidar com problemas urbanos que são profundamente sistêmicos, ou seja, eles transcendem o meu mundo, vamos dizer assim, como sujeito, né, eles trabalham com relações onde as coisas se afetam entre si, em cadeias extensas, né, só parte delas é visível. Como é que a gente consegue capturar isso de maneira também sistêmica, usando recursos que permitam isso? Então, esse trabalho enfrenta uma coisa assim, né, de frente, e a gente pode perceber que essa preocupação da Maria em capturar esse caráter sistêmico, ou seja, essas conexões que atravessam o fenômeno, né, essas conexões que são causais, ou seja, que têm efeitos umas sobre as outras, né, em cadeia, em rede, quer dizer, que vai descendo em toda a trama, né, essa preocupação está aparente desde os diagramas aí que a Maria estava construindo desde o começo, assim. Então tem sido um dos grandes desafios, talvez o grande desafio dela, ao menos inicial. E aí, então aí a minha preocupação, né, acompanhando Maria nesse processo, é o de ver como a pesquisa vai se desenvolver, onde ela vai parar. Desculpe aqui essa risada de quem está testemunhando o processo, né? Quer dizer, abrindo aqui o jogo para vocês. Então, quer dizer, como se captura essas influências, né? Que é o grande desafio da pesquisa urbana, como a gente captura essas coisas que são elusivas, que são evanescentes, né? Que somem no tempo e no espaço, ou que tem uma permanência no tempo e no espaço limitada, né? Como é que captura tudo isso? É uma grande pergunta. E aí ela está desenvolvendo esse método que eu acho que acabou até ficando, de certa forma, pouco explorado. Então eu queria pedir para a Maria explorar um pouco mais isso, dizendo para a gente aqui, ela falou em correlações, né, entre características aí, acho que de bairros ou de imóveis e tal, e outras variáveis assim que vão capturar um pouco esse panorama todo, por exemplo, o valor dos solos, aluguéis e tal. Então, Maria, tenta falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, assim, listar esses dados, quer dizer, quais dados vão conseguir representar isso, sabe? Quais dados vão conseguir representar essas variáveis, entende? Essa conexão entre... Então, esses são os fatores, essas são as variáveis em jogo. Como eu consigo tocar nelas? Como eu consigo representar? Que tipo de dado vai fornecer isso? Né, e qual o lugar desses dados nessa ontologia, né, ou seja, o que compõe o problema de pesquisa, tá? Fala um pouquinho mais para a gente. Tá, bom, então, como eu estava falando, quando eu pego os modelos hedônicos, eles não têm variáveis fixas, né? Você estipula quais variáveis você vai usar. E aí, justamente, um conjunto do que eles apresentam me parece ser o mais interessante. Então, são essas características da vizinhança, que seria a oferta de serviços da vizinhança. Então, eu tenho que buscar dentro das regiões que eu estou trabalhando, então seria, no caso, a cidade, como que os bairros funcionam mesmo. Então, qual é a disponibilidade de determinados serviços nesse bairro, mercados, restaurantes, bares, parques, pontos turísticos. Tudo isso influencia diretamente no imóvel e vai influenciar na escolha do turista. E aí, eventualmente, eu posso ter casos em que, para o morador, esse bairro seja muito interessante e para o turista, não. Mas eu posso ter casos de concorrência. E, de uma maneira geral, cidades que têm um fluxo minimamente relevante de turistas, seja qual for o tipo de turismo, existe uma tendência a ter uma certa sobreposição dessas qualidades das regiões
com as regiões, com as melhores regiões da cidade, porque são as regiões que vão ter mais parques, mais áreas de lazer, vão ter melhores serviços, vão ser mais bem cuidadas. É claro que isso não é uma verdade absoluta, não estou dizendo isso, mas a gente percebe, de maneira geral, em vários estudos, como isso acontece. Existe uma coisa importante, que é quando eu falo de turismo urbano e eu falo da minha escolha por grandes cidades, é porque o próprio Damiac mostra isso, e tem outros estudos que mostram isso, que o Airbnb, numa cidade, uma grande cidade onde existe o turismo urbano, e aí o que é o turismo urbano? Ele se caracteriza por um turismo que extrapola o turismo de lazer. E ele não é a principal atividade econômica da cidade. Então, você pode ter, por exemplo, no caso do Rio, que é fácil de entender, a gente tem pessoas que vêm aqui para passear, mas a gente também tem pessoas que vêm fazer negócios, e a gente tem pessoas que vêm fazer um tratamento médico, que vêm visitar a família, que vêm fazer um determinado tipo de compra. Todas essas pessoas são visitantes da cidade e todas elas são potenciais usuários dos mesmos serviços dos moradores da cidade. E aí, você tem uma distribuição dos hotéis na cidade, é isso que a Sabrina traz, que sempre atendeu a essas pessoas. E você tinha pessoas que alugavam imóveis por temporada, mas de uma maneira muito mais difícil, né? Porque você tem que ter um site próprio, você tem que ter contatos, você tem que ter uma garantia de segurança de pagamento, alguém para receber. E o Airbnb simplifica isso, e aí ele extrapola o lugar dos hotéis, ele vai ser atendido por características que são percebidas pelos proprietários, e o resultado disso é individual, né? Então, eu não tenho o proprietário, ele não tem essa noção do todo quando ele toma essa decisão. E aí, captar essa decisão do proprietário é que me parece o mais difícil. E por isso eu estou tentando trabalhar com essas características extrínsecas do imóvel, que seria a vizinhança dele e os outros imóveis, porque essa percepção dos outros imóveis, quer dizer, se meu vizinho tem um apartamento parecido com o meu e ele está alugando no Airbnb e ele continua alugando no Airbnb, possivelmente vale a pena para mim fazer a mesma coisa. Então, é tentar entender quais são essas características, e aí entra justamente as variáveis que existem nos modelos na teoria da localização, né, que aí vai falar de centralidade, vai falar de vantagem locacional, vai falar de qualidade do espaço, e dos modelos hedônicos extrínsecos. Não sei se eu consegui deixar claro o suficiente, porque são realmente muitas coisas na minha cabeça e eu ainda estou organizando todas elas. Mas essa tentativa é justamente pegar quais dessas coisas, quais dessas características que aparecem nas regiões. E, justamente, eu posso ter regiões que tenham excelentes serviços, amenidades muito boas para a população local, mas que não interessem ao turista, porque elas estão muito longe de pontos turísticos, porque você não tem acesso fácil de metrô ou de ônibus, ou até pelo padrão imobiliário do lugar. Eu só tenho casas muito grandes nesse lugar. E aí você tem menos procura por casas muito grandes, porque você não tem tantos grupos de 20 pessoas viajando juntos para valer a pena ficar numa casa tão grande. E aí alguns desses elementos eu pretendo incluir, outros não. Essas características intrínsecas do imóvel, né, os efeitos implícitos dele, eu acho que não cabem nessa pesquisa, justamente porque daí eu tenho que entrar numa escala que eu tenho que escolher uma escala de trabalho, eu não posso ultrapassar todas as escalas. Então, entrar numa análise de padrão imobiliário de um determinado lugar, pelo menos a princípio, não me parece fazer sentido. Mas é um desdobramento do estudo possível, por exemplo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se ficou claro mais alguma coisa. Temos perguntas no chat, Maria. Eu vou ler para você. O professor Leonardo falou: a literatura assinala que aluguéis e preços de imóveis mantêm uma relação entre si, balizada pela taxa de juros. Você acha que plataformas como Airbnb podem estar alterando a relação entre preços e aluguéis? Sim, inclusive o Eismouth, quando ele fala de rent gap, ele fala exatamente disso, que o valor do aluguel potencialmente acelera mais rápido do que o valor de compra e venda.
Só que ele vai colocar uma coisa para além disso, que é, digamos que você tenha uma região que está interessando aos turistas, e aí tem muita gente alugando no Airbnb nessa região. Você quer comprar um imóvel ali para morar, que é justamente, né, você tem essas duas opções, morar ou investir na compra. Só que quando você vai comprar esse imóvel, você pode ter em mente, se eu tiver um quarto extra, eu posso alugar ele no Airbnb e ter um rendimento a mais. E aí, mesmo que você não tenha interesse em fazer isso, ou seja, eu vou comprar uma casa de 3 quartos e eu não tenho nenhum interesse em alugar esses quartos por temporada, eu vou pagar dentro desse valor do imóvel o custo desse quarto, porque essa rentabilidade potencial, ela entra no cálculo do valor do imóvel. Mas isso acontece de maneira mais lenta do que o potencial do aluguel imediato, porque o aluguel imediato é justamente o que eu falei. Estava alugado, eu tinha um contrato, o contrato acabou, eu não renovo esse contrato para um inquilino de longo prazo, eu ponho no Airbnb e pronto. E o que eu preciso fazer, essa etapa, ela é muito ágil. E aí, essa coisa da economia compartilhada, dos aplicativos, dessas tecnologias, tem essa característica da velocidade, né? E aí, inclusive, isso que o Pedro perguntou, é uma das coisas que as cidades enfrentam aqui. Quando finalmente você começa a encontrar uma solução para aquela questão, a plataforma já está na frente, já está buscando novas formas de fazer aquilo, entendeu? Então, parece sempre uma corrida, você corre para ficar no mesmo lugar. Temos uma pergunta da professora Heloísa. Maria, a lógica da economia compartilhada, no sentido da cooperação entre sujeitos e resultados, com base no conceito adotado em sua pesquisa, auxilia na análise do papel do lugar no mundo moderno? No sentido do lugar, quero dizer, considerando mobilidade e interação. Olha, é uma boa pergunta. Deixa eu pensar como eu respondo isso. Eu acho que sim, auxilia. O conceito que eu estou usando é esse de troca e de influências, né? Que vem dessa ideia da economia compartilhada, de que você depende de um grande número de usuários para ela funcionar. Então, não adianta eu ter uma plataforma a qual poucas pessoas aderem. Eu preciso ter muita gente dentro dela para ela fazer sentido. E aí, quando eu falo em mobilidade e interação na cidade, eu entro nessa coisa da desigualdade, porque as oportunidades no espaço urbano, elas são diferentes, né? E isso, enfim, tem toda uma outra base de estudos que vai falar sobre isso, quando fala de segregação, quando fala de oportunidades, de acessibilidade, que se entrelaçam com a economia compartilhada, né? Então, o Uber não entrar em favela, o aluguel do Airbnb não vale a pena em certos lugares, mas ainda assim, o aluguel em outro lugar pode afetar ali, porque as pessoas vão ter que se mudar para algum lugar. E aí tem uma outra coisa que eu falei nessa aula para graduação, que eu acho que a gente tem que começar a pensar a cidade também entendendo que essas coisas, que esse sistema econômico entrou na dinâmica e a gente tem que entender como vai fazer para eles não serem prejudiciais para a dinâmica da cidade. Então, o que a gente tem hoje de entregadores circulando pela cidade, lidando com condições péssimas de circulação, de segurança e de acesso, né, de bicicleta, de moto e a velocidade, como isso está afetando o trânsito, é muito grave. Mas a gente não vai deixar de ter os entregadores, assim, a gente não pode simplesmente achar que isso vai desaparecer, mas a gente tem que trabalhar com o lugar desses entregadores no espaço urbano também. É claro que isso está na minha base do estudo da economia compartilhada, eu não estou trabalhando diretamente com esses efeitos, mas são coisas que eu estudei e que me ajudaram muito a entender, inclusive essa relação de troca, né? Essa relação de influências, de quem influencia quem, de que decisões afetam quais decisões.
É exatamente isso. Muito obrigada, Maria. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, a professora Fernanda fez um último comentário aqui no chat, eu vou ler para você, Maria. Que ela escreveu: talvez ajude para o desenvolvimento da pesquisa separar analiticamente os olhares sobre a oferta e a demanda. Se mais alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Talvez ajude. Eu ainda vou conversar mais com a Fernanda sobre a minha pesquisa. Yasmin, eu só queria fazer um merchan do programa para avisar que todos anunciem aí que as inscrições para mestrados e doutorados estão abertas e que todo mundo divulgue nas suas redes sociais essa oportunidade de participar desse grupo tão seleto de pessoas aqui. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Maria. A apresentação foi incrível. Semana que vem nós vamos ter a egressa Cláudia Mello, falando sobre a Feira da Roça, Agroeconomia e Cultura de Vargem Grande, espaços, práticas e saberes da agricultura urbana no Rio de Janeiro. Obrigada pela presença de todos e parabéns novamente, Maria. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana para todo mundo.